Tá saindo. Tá chegando aí? Para mim tá ótimo. Ok. Para mim eu estou conseguindo ouvir tudo. Bom Ok. dia, viu? Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Eu que agradeço. A doutora Ana Carolina, ela é médica da família e pós-graduada em psiquiatria, uma área que eu gosto Sim, muito. Hoje a gente, sim, sim. hoje a gente vai falar aqui sobre depressão pós-parto, gestação, né, vários temas e assuntos que afligem, né, e muitas mulheres aí que estão passando por esse período e que até Uhum, hoje, infelizmente, às vezes é um tabu. Né? E além de ser um tabu, muitas vezes é tratado no primeiro instante de uma forma diferente, de uma abordagem, na verdade, não tão certa. E isso pode acarretar até muito mais danos do que ajuda. Eu creio que não seja por falta de empatia, de interesse do profissional, mas talvez por falta de conhecimento realmente, né? Então, vamos começar falando quem que é a Ana Carolina, né? Como que ela chegou até aqui. Então, vamos conhecer um pouquinho, falar um pouco de você. certo. Bom, você já me apresentou. A minha especialidade é ser médica de família e comunidade. É uma especialidade não muito conhecida, apesar de ser uma das especialidades mais antigas do Brasil. É aquele famoso médico, sabe, que pega a maletinha e vai na casa do paciente e conhece o paciente dentro do seu contexto social e conhece a sua família. É o médico que olha para o paciente como um todo. E aí, eu fiz minha residência no Rio de Janeiro, vim para Brasília, moro aqui atualmente. E ao longo desses anos de atuação como médica de família, eu senti a necessidade de me aprofundar mais no tema da psiquiatria, porque, lógico, a gente vai falar aqui hoje de gestantes, mas independente de gestantes, é impressionante o número de pessoas que vêm adoecendo Sim. mentalmente e que estão tendo o seu cuidado negligenciado. E que aflorou muito Então, na pandemia e pós-pandemia, então com explodiu. certeza, com certeza. E aí eu senti que eu precisava me especializar nessa área também para dar um atendimento melhor aos meus pacientes. Eu sou médica do SUS, eu só atendo pelo SUS atualmente. Só não, né? Que já é muita Uma demanda coisa, enorme, enorme. Então a gente sabe muitas vezes da dificuldade de acesso, né, aos pacientes, com inclusive às certeza. gestantes, até um atendimento acolhedor, um atendimento às vezes, eu não queria dizer de qualidade, porque nós temos profissionais de muita qualidade no SUS, mas a gente não tem uma estrutura de qualidade que dificulta um pouco o nosso serviço. Então, resumindo, por isso, esse foi um dos motivos de que eu decidi me especializar em psiquiatria também, para poder já abordar o paciente de forma mais profunda. E aí, agora, estando gestante, porque eu tô grávida, eu tenho vivido toda essa confusão de emoções que acontece na nossa cabeça de forma bem clara. Então, eu acho que vai ser um assunto muito legal da gente abordar. E quero te parabenizar porque você foi cirúrgica na sua fala. Você começou de forma assim incrível, de fato falando que, apesar de ser um assunto muito importante, que todas as gestantes deveriam ser abordadas em suas consultas sobre como anda a sua saúde mental, infelizmente isso ainda não Não acontece. acontece. Sabe o que eu acho engraçado? Porque normalmente e é corriqueiro, assim, é normal, é espontâneo, até sempre que você aborda uma gestante ou aborda a mãe com o recém-nascido, é raro um profissional, é muito raro o profissional falar assim, você, como é que você tá? Não fala como é que tá o bebê, tá tendo uma boa pega, tá, né, tá... Então, assim, pergunta mais sobre a criança. E sobre a mãe, quando pergunta, às vezes pergunta o estado físico dela, né? Como é Sim, que está a sim, recuperação, a cicatrização com a mama, o leite, está conseguindo amamentar, está doendo, o bico. Então, assim, pergunta sobre o estado físico, mas essa sim. abordagem do emocional é muito difícil. E é muito E é difícil. E como verdade isso que você afeta? E como falou. afeta? Porque Eu eu não sei se você costumo. já reparou, desculpa te interromper, é só Sim. para eu fazer um parênteses, que assim, é uma coisa que às vezes a gente acha que é uma bobeira e não é uma bobeira. Eu não sei se você já reparou, às vezes a mãe, ela chega na consulta de puerpério e ela é tratada como mãe, chama de mãe, não chama nem pelo nome. Você já Mãezinha. reparou que sabe? Oi, Aham. mãezinha. Não, não, por Ela perde a favor, identidade no gente. momento que vira mãe. É.
Isso parece algo muito simples, mas isso diz muito por detrás do atendimento e do acolhimento a essa mulher. Ela é mãe, mas ela é mulher, ela é esposa, ela tem uma vida além da maternidade. Então, quando você chama uma mãe de "Oi, mãezinha", isso me mata por dentro, sabe? Porque é lógico que é uma forma de carinho, mas tem um significado muito importante por detrás disso, que é a despersonalização dessa mulher, né? Com certeza, e é muito importante essa abordagem. Eu costumo falar que, é igual eu falei, quando a gente vira mãe, perde a identidade, né? A pessoa Roberta vira a mãe, né? Eu sou mãe de três, a Uhum. mãe do Matheus, a mãe da Maria Rita, a mãe da Valentina. Isso é em todos. Quando você ganhar seu bebê, você vai ver. Vai ser em todos os âmbitos que você passar com seu filho, dentro da família, na escola principalmente, né? Mãezinha, mãezinha. Sim, Então, aí você imagina como que fica ali o psicológico dessa mãe que já vem de uma demanda desde o pós-parto, né? Então, sim. é muito. Tanto que eu estou vereadora no município de Formosa, mas eu sou enfermeira, tenho especialização em saúde mental, inclusive já coordenei saúde mental do município por quase 4 anos. E Que como, bacana. e como a gente recebia uma demanda de mães que o filho já tinha 2, 3 anos e estava com depressão pós-parto. Né? Uhum. Eu até não, eu na época eu até falei, gente, mas depressão pós-parto, eu falava, né, discutia com o psiquiatra. Eu falei, doutor, depressão pós-parto, a criança já está com 3 anos. Ele falou, Roberta, existe. Né? Então, até Sim, esse quesito, a gente, às vezes, quando você não tem conhecimento, às vezes você pode até desqualificar, falar assim, é frescura, não sim, sei o que, depressão pós-parto, já fala pós-parto. Não tem como ter depressão pós-parto 3 anos depois, mas existe também, né? existe, porque é uma mulher que provavelmente não foi ali acolhida, não teve esse olhar individualizado, e aí ela foi levando essas emoções e esse sofrimento no dia a dia, quase que tentando normalizar esse sofrimento. E muitas vezes ela se sente constrangida de buscar ajuda por falar, é uma frescura, não, é assim mesmo. Então essa mulher ela vai carregando essa carga mental e física por tanto tempo que essa doença se arrasta e Sim, demora o tratamento. E não precisaria demorar. Se fosse algo que a gente buscasse abordar desde a consulta de pré-natal, a gente com certeza teria desfechos mais favoráveis para essas mulheres. sim, concordo. E a gente já foi entrando no assunto, né? Mas é o Você que. vê, é um assunto tão É verdade. é legal de se falar sobre isso, né? E é importante se falar sobre isso. Então a gente vai aqui, vai puxando um Vai assunto no puxando. outro e Eu nunca acaba. não. Antes da gente falar, né? Antes da gente falar o que é saúde mental, né? Porque Uhum. tem muitas pessoas nos ouvindo, nos assistindo, que às vezes não sabem nem o significado da saúde mental. Só para Sim, linkar essa nossa fala, questão do depressão pós-parto, né? Da mãezinha, enfim. Hoje tem mudado, eu vejo que o SUS tem tentado mudar essa imagem. uhum. Mas é muito engraçado as propagandas que a gente vê da amamentação. É aquela mulher linda, maravilhosa, Ah, maquiada, totalmente gente, descansada, totalmente isso é quase descansada, um crime. Isso é totalmente quase um crime. descansada, amamentando ali o bebê na maior facilidade do mundo, né? E assim, e não é desse jeito. E quando Não você é é. mãe a primeira vez e você vê que você, às vezes, tem tempo mal de amarrar o cabelo ali, criança chorando, enfim. Principalmente quando você não tem um suporte, que é só você, tem que você conta só com você, né? A maioria das vezes é Uhum. assim. Então, eu vejo que o SUS tem tentado mudar essas propagandas, mas ainda continua vendendo essa realidade que Sim. não é a realidade. Pode ser até pesado o que eu vou falar, mas essas propagandas, elas são, para mim, eu considero como um desserviço à Muito, sociedade. muito. Sabe? Eu não vejo isso como um incentivo à amamentação, por Sim, exemplo, porque a mulher ela vai tentar e ela provavelmente ela vai estar passando ali por um baby blues, né? Que é uma das coisas que a gente pode abordar também, que é quando tem a queda de hormônio no puerpério, que a mulher ela se sente triste, ela se sente angustiada. Então ela já vai estar com toda essa
tristeza e toda essa preocupação que pode acontecer com mais, inclusive, de 50% das mulheres. Ela provavelmente não vai ter tempo de tomar banho, arrumar seu cabelo. A mama pode ser que esteja ferida, rachada, com muita dor. E aí ela vai e olha a propaganda daquela mulher Fala, linda, como? amamentando. Ela vai ter a sensação que ela é a errada, Sim. que ela está fazendo algo errado. E assim, apesar de eu não ter parido ainda, mas estar gestante, eu acho que você vai concordar comigo. A partir do momento que a gente engravida, a gente já começa a sentir culpas por situações que a gente nem imaginava que seria possível. A gente acha que tudo que a gente está fazendo não é o suficiente, que nunca é o correto. Então, essas propagandas de romantização, de amamentação, de maternidade, de puerpério, na minha opinião, elas são um desserviço às mulheres. Não, com certeza. E ajuda ainda mais ao adoecimento mental das mulheres, né? E Sim, falando em sim. adoecimento mental, o que que é, né, hoje, assim, o que que você vê na sua... Não só falando na parte teórica, né, mas na prática que Uhum. você vive no seu dia a dia, o que que é a saúde mental no contexto geral? Eu acho muito importante a gente falar sobre isso. É uma definição muito simples, mas que ela não é abordada. E as pessoas falam muito hoje, né? É um tema que está muito em moda, Se tá digamos em assim. moda, é Ai, verdade. saúde mental, minha saúde mental. Você fala, tá, e o que que é a saúde mental, né? Como que é viver uma saúde mental plena? Então, eu vejo que muitas pessoas deixam de buscar atendimento porque sequer sabem o que é saúde mental e sequer sabem que a sua saúde mental está prejudicada. Então, saúde mental nada mais é do que a forma como uma pessoa reage às exigências da vida. A vida ela tem altos e baixos. A gente vai ter momentos bons, momentos ruins. A forma como a gente vai reagir tanto aos momentos bons quanto aos momentos ruins é que diz muito sobre a nossa saúde mental. A Organização Mundial da Saúde ela tem até uma definição que eu anotei aqui, eu vou ler para vocês, que a definição é a seguinte: saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, ele é capaz de se recuperar do estresse rotineiro, ele é capaz de ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. Então, a gente é inevitável, a gente vai passar por estresse, a gente tem demandas que são às vezes surreais e que a gente tem que resolver, mas como a gente vai reagir a isso é que vai dizer se a gente está com a saúde mental em dia ou não. E o que a gente tem observado é que a maioria das pessoas já estão caminhando para um prejuízo de saúde emocional importante. Quando essa pessoa está com a saúde mental prejudicada, ela fica à mercê de fazer escolhas erradas, de fazer escolhas não saudáveis e de fazer escolhas que tragam prejuízo para si. Aí você pensa, por exemplo, uma gestante com a saúde mental afetada, correndo risco de fazer escolhas não saudáveis e que tragam prejuízos. Só que nesse caso o prejuízo não é só para ela, o prejuízo é também para o bebê. Verdade. E nesse caso também, eu acho muito engraçado, assim, triste, na verdade, não é engraçado, muito Uhum. triste, que quando você está gestante, é como se você não fosse mais dona do seu corpo. Você concorda Ai, é. comigo que Eu concordo quando totalmente, a você minha não barriga não é mais minha. quando você não está gestante, ninguém chega e vai tocando na sua barriga. Aquilo me dá um. É muito, né? E aí, quando É você está invasivo. gestante, você nunca nem viu a criatura na vida. Aí ela, a primeira coisa que faz, tá de quantos meses? Aí, sua barriga tá muito grande, você fala que tá de 5. Nossa, mas desse tamanho, Sim, né? E já sim. começa a Aí interpelar, você já né? pega uma mulher que está super vulnerável, super insegura, porque a gestação, o que eu observo quando a gente vai abordar gestantes, inclusive a gente poderia até jogar essa pergunta aí. Você é gestante, você tem medo? Eu poderia dizer que 100% falar, eu tenho medo de alguma coisa. A gestação ela vem atrelada com a palavra medo. E Verdade. medo traz insegurança. Então, Medo até do aí você já parto, pega né? medo do parto, medo de sofrer uma violência obstétrica, que é algo que não deveria nem sequer passar pela cabeça de uma mulher, mas Sim. passa. Medo de, será que eu vou ser bem atendida pelo médico, pela enfermeira? Medo de, será que eu vou ter condições financeiras de criar essa criança? Será que eu vou ter apoio do meu parceiro? Será que eu vou ter a minha família junto comigo? Será que meu corpo vai voltar ao normal? Então, assim, eu poderia ficar horas listando aqui medos. É, e aí você pega uma mulher que já tá com esse medo, que já tá com essa insegurança, e você ainda vai dando. Você que eu digo, não você, tá, gente? Tô falando algumas pessoas indelicadas vão dando palpites na vida dessa gestante sobre o corpo dela. Se a barriga tá Olha, não come grande, muito, você vai tá. engordar. Depois não perde pra gestação.
Sim, então já basta ela ter que lidar com, entre muitas aspas, todos esses monstros interiores, ela ainda tem que ser educada com as pessoas que se sentem no direito de opinar sobre o corpo e as decisões dela. É, Isso é muito errado. e Se você é uma pessoa que fica opinando na vida de uma gestante, por não favor, faça repense, isso. não faça isso, não é legal. E quando a gente acha que tá terminando esse massacre de opinar na vida da gestante, não terminou. Aí vem o pós-gestacional. Olha, você tá amamentando errado. O bebê não tá mamando, Sim, vai só tá machucando. sim. Enfim, né? A gente, é É, igual é você falou, a cruel. gente fica aqui horas só falando dessa opiniões em hora Uhum. errada, no momento errado, enfim, né? E eu Como acho muito bom a gente falar sobre isso, porque apesar de ser um assunto que hoje em dia está mais em evidência, a gente sabe que tem muita romantização, né? muita. Então, a sociedade, ela também quer impor sobre a mulher a forma como ela tem que se sentir quando ela descobre que está grávida. Então, ela tem que ficar muito feliz ao longo da gestação, independente se ela está com dor na coluna, independente se ela está com insônia, independente se ela ganhou 20 quilos, independente, ela tem que estar feliz porque ela está num estado de graça. Verdade. Então, isso também, toda essa imposição da sociedade, de forma velada, mas toda essa imposição sobre a mulher de como ela tem que se sentir, é prejudicial, porque isso, inclusive, retarda a busca da mulher a um atendimento, para buscar auxílio na sua saúde mental, porque ela se sente envergonhada. Fala, poxa, era para eu estar me sentindo, né, em estado de graça, e eu não tô. Será que eu estou errada? Será que vão me julgar? Então, às vezes, essa mulher ela tem tanto medo que ela não consegue sequer compartilhar isso com as pessoas que estão ao redor dela, por medo do julgamento. E Verdade. isso é horrível porque dificulta a busca de ajuda para atendimento médico, psicoterápico, enfim. E aí os prejuízos eles só vão aumentando ao longo do tempo, né? Com certeza. E qual que é a importância de falar sobre a saúde mental nesse período gestacional? Uhum. Qual isso pode ajudar? Qual isso pode Sim. prevenir? Qual a importância? A primeira importância é a seguinte: saúde mental na gestante é uma questão de saúde pública. E isso já é evidente, todos os estudos já mostram que uma gestante adoecida vai ter muitos prejuízos, tanto para ela quanto para o feto, no puerpério, no desenvolvimento dessa criança, mas ainda assim, a gente sabendo de tudo isso, é um tema pouco abordado, como a gente disse, nas consultas de pré-natal. Então, é muito importante a gente falar para sensibilizar os profissionais também Sim, quanto à importância de tocar nesse assunto mesmo, sabe? De investigar. É, e a questão também é que quanto mais a gente fala sobre saúde mental na gestação, mais as mulheres elas vão se reconhecendo e vão parando de se sentir sozinhas nesse momento. E aí uma vai comentar com a outra, poxa, eu tô me sentindo assim, você também tá? Nossa, eu também tô. Ah, então, tá, então tudo bem. Então não é errado eu ter medo. Então não é errado eu não estar feliz, por exemplo, com o meu corpo. Só que quando a gente não fala, ela vai interiorizando, e isso vai começando a trazer prejuízos físicos. Um dos prejuízos físicos que a gestante costuma ter é a insônia. A insônia ela pode acontecer por uma questão de uma ansiedade, né? Ela tá tão ansiosa, ela tá tão preocupada que ela não consegue dormir direito. E aí uma gestante que não dorme é uma gestante que ela vai ter alteração de um hormônio que a gente chama de cortisol, que é o hormônio do estresse, né? E quando esse hormônio ele fica em desequilíbrio no corpo, ele aumenta a chance da gestante fazer hipertensão, diabetes, eclâmpsia. Então, não é simplesmente, não estou dormindo. Não, você não está dormindo. E por mais que você não esteja percebendo, interiormente seu corpo está sofrendo alterações que podem trazer prejuízos graves para a sua vida e para a vida do seu bebê. Então, é muito importante a gente sempre abordar a saúde mental na gestante. E que essa gestante faça de tudo para que essa gestante se sinta confortável para se abrir. Então, se tem pessoas aqui que estão escutando a gente que não são gestantes, mas que tem alguma gestante próxima, faça esse acolhimento. Pergunte como que está sendo para você a gestação e não julgue, porque cada experiência é única, ela é verdade. individual. Verdade. É tão importante essa parte da psiquiatria no serviço da atenção básica. Eu sempre costumo falar
que a atenção básica ela é a porta de entrada da rede de saúde e a ordenadora da rede. Então, se ela funciona redondinho, se funciona bem, o seu serviço de alta complexidade ele não vai ser tão demandado. Claro que vai ser, mas não vai ser tão demandado. Porque aqui a gente está em 2 serviços, né? Estamos falando da atenção básica e da alta complexidade que entra a psiquiatria. Que bom seria, doutora Ana Carolina, se os médicos da atenção básica tivessem o mínimo de formação em psiquiatria para abordar. Concordo. Porque todas as gestantes, você concorda comigo que todas as gestantes da rede pública, ela passa, a primeira porta de entrada dela é a atenção básica, é onde ela faz aquele pré-natal. Então, ali, se não só o médico, mas como a enfermagem também, que acompanha essa gestante, fizesse essa capacitação, não precisa fazer uma pós-graduação, às vezes fala, eu não tenho tempo, enfim, às vezes não tem afinidade, né, porque psiquiatria é afinidade, mas capacitasse ali a equipe na parte dessa abordagem, na parte de psiquiatria, para ter essa abordagem mais cuidadosa, mais atenciosa, mais como um todo. Eu penso que evitaria, talvez, né, ou se identificaria de forma antecipadamente aí uma gestante que acende um start ali, olha, ali tá, se a gente não cuidar, se a gente não começar a olhar ali com outros olhos, de repente essa gestante ela vai ter que ir para o serviço de psiquiatria, de fato. Sim, né? eu concordo com tudo que você falou. Bato o martelo no sentido de a atenção primária precisa ser fortalecida. A atenção primária, para quem está ouvindo, são as unidades básicas de saúde, alguns lugares chamam de posto de saúde, UBS, postinho, enfim, PSF. UBS, enfim. Ela precisa ser fortalecida. Os profissionais precisam ser fortalecidos também. E, de fato, é muito importante que esse profissional ele se sinta capacitado de abordar o assunto saúde mental, especialmente na gestante. Eu percebo que tem muitos profissionais que não abordam porque tem, entre aspas, tem até um pouco de medo, porque e se de fato ele fizer um diagnóstico de depressão, como que vai tratar? Inclusive a própria gestante tem medo de um tratamento, né, de usar remédios na gestação. E eu não Até vou hoje falar a aqui sobre... psiquiatria é um tabu, né? Fala assim, psiquiatra é para doido. Eu não tô doida, né? Então, tem Imagina esse tabu uma... também, Pois é, e aí infelizmente. você imagina ainda uma depressão, uma ansiedade, uma esquizofrenia, o que quer que seja, numa gestante, né? Nossa, A preocupação, ela duplica, triplica. com Mas o que eu certeza. quero dizer tem tratamento para depressão, para ansiedade, para todos os transtornos mentais. A gente tem tratamento na gestação. Hoje em dia, os estudos avançaram e a gente tem medicações seguras na gestação. E a gente já sabe que se colocar na balança é muito mais seguro tratar com remédio do que esperar simplesmente o tempo passar. Mas eu imagino que tenham muitos profissionais que ainda se sintam inseguros e com medo de introduzir alguma terapia medicamentosa ou de abordar esse assunto. Então, além dessa questão de ter que se capacitar, você sabe como que é a demanda numa unidade básica de saúde. Às Sim, vezes, o enorme. profissional, seja o médico ou o enfermeiro, ele tem que dar conta de muitos atendimentos. Às vezes ele tem 10 minutos para atender aquela paciente. Então, o treinamento, o que vai fazer? Vai fazer com que ele pense, o que eu não posso deixar passar aqui? O que vai colocar a vida dessa paciente em risco? E acaba focando muito nessa área e esquecendo a outra questão, que pode ser que não coloque a vida dessa paciente em risco no momento, mas a longo prazo vai colocar. Só que é isso, a briga por conseguir atendimento é muito grande e esse profissional muitas vezes está sobrecarregado e ele não tem tempo de fazer a abordagem que deveria. Então, a gente tem muitas questões que deveriam ser trabalhadas numa atenção primária para a gente poder conseguir ofertar um atendimento de qualidade para essa gestante. Que é muito importante. Uhum. E se falando, né, na questão da saúde mental da gestante, o que aumenta? Né? Quais são os fatores que aumenta a Uhum. chance desse transtorno desenvolver? Porque aqui a gente não é que a gestante seja diferente, ela é diferente dos demais, mas para quem é leigo e está nos escutando, né, tem até a questão da parte hormonal, enfim, Sim, sim. é diferente. Então, o que aumenta a A chance dessa chance. gestante Uhum. desenvolver um transtorno durante a gestação? Sim.
De fato, a gente tem alguns fatores de risco que aumentam a chance dela desenvolver alguma doença mental durante a gestação. Ter fator de risco, então quem vai me escutar aqui, fique sabendo, não é que eu estou falando isso que você vai desenvolver, não é. Mas é algo que deve se ter atenção, porque, por exemplo, uma gestante que no passado, independente da gestação, mas no passado já teve um diagnóstico de ansiedade e depressão, é uma gestante que tem grande risco de desenvolver novamente durante o período gestacional. Mulheres que foram vítimas de violência sexual, isso também aumenta a chance. Mulheres que estão passando por uma situação de gravidez indesejada, porque quando a gravidez é desejada, já é Não é difícil, né, fácil. processar todas as informações. Muitas mulheres que estão passando por gravidez desejada se pegam pensando em, meu Deus, mas eu desejei, eu planejei tanto e agora eu tô aqui com medo, insegura. Imagina uma mulher que está passando por uma gravidez indesejada. Então, de fato, isso é um fator de risco para o desenvolvimento de ansiedade e depressão. Importante, mulheres que não têm rede de apoio. Então, eu sempre falo, a gestação ela não é só da mulher, a gestação é da família. Ela precisa de rede de apoio, do parceiro, do amigo, da mãe, do pai, não sei de quem ela tiver acesso. Mas mulheres que estão sozinhas, mulheres que são mães solo, ou que estão tendo que dar conta de casa, de trabalho, mulheres sozinhas, sem rede de apoio, também têm mais chance de desenvolver quadros de transtornos mentais. E uma outra também que é importante, que são mulheres que recebem diagnósticos difíceis durante a gestação, tanto para si quanto para o seu filho. Então, um bebê que tem uma má formação fetal, isso também mexe muito com o emocional dessa mulher e aumenta a chance dela desenvolver depressão ou ansiedade no período gestacional e no pós-parto. Sim. E você já tinha falado lá atrás, mas me pediram, né, Uhum. para esmiuçar mais sobre o assunto do Baby Blue, né? Sim, sim. Porque às vezes eu penso que eu não tinha ouvido falar desse assunto, dessa temática. Não sei se é um assunto novo. O problema Uhum. é antigo, já existe, né? Mas sempre eles Sim. vão dando denominações e vão mudando, enfim. Mas abordar o que é, como identificar, o que a gente Uhum. pode fazer, até para estar melhorando nos serviços existentes, né? Sim. Baby blues acontece com mais de 50% das mulheres puérperas. Ou seja, é um índice muito alto e Puérpera pouco é falado. Puérpera é que acabou de parir, que já 45 teve. dias ali pós-parto. Isso, que o bebê acabou de nascer. Sim. Então, isso acontece com muitas mulheres e ainda assim é pouco falado. O que que é o baby blues? Baby blues é um momento que acontece em torno ali do terceiro dia pós-nascimento do bebê. Ele tende a se iniciar entre o terceiro dia de pós-nascimento do bebê e durar até 15 dias. Quando se estende muito, vai ali até 20 dias após o bebê ter nascido. Existe Passou uma de 20 queda hormonal. dias, Passou de 20 dias, a gente já precisa pensar com muito carinho na possibilidade de depressão, seja ela depressão leve, moderada ou grave. sim. O baby blues, ele não é para se estender mais de 20 dias, porque após esses 20 dias já é para a mulher ter conseguido se conectar mais com o bebê, já é para ela ter tido um aumento ali da ocitocina, que é o hormônio do amor, que faz você ter aquele apego com a criança, aquela necessidade de cuidar da criança. Se isso não aconteceu após 20 dias de nascido desse bebê, a gente precisa avaliar com muita atenção essa mulher. O baby blues, por conta da queda hormonal, faz com que a mulher se sinta triste, confusa, pode chorar sem motivo aparente, então acha que está tudo bem, de repente chora, chora e fica um dia inteiro chorando e não consegue conter o choro. A irritabilidade, o limiar de irritabilidade muito alterado. Isso são sintomas muito semelhantes com a depressão. O que vai diferenciar da depressão é o tempo, porque ele não é para se estender ali mais de 15, 20 dias, e a gravidade dos sintomas. Porque uma mulher, quando ela evolui com a depressão, ela vai ter esses sintomas também, só que eles vão trazer prejuízos para as atividades do dia a dia. Então vai ser uma mulher que não vai conseguir cuidar do seu bebê. No baby blues, mesmo você chorando, muito triste, muito confusa, você ainda consegue, você pega o seu bebê, você quer dar banho, você quer ficar pertinho dele. Na depressão já pode começar a acontecer de você não querer cuidar do bebê.
É uma rejeição, né? Exatamente. E aí não é culpa da mulher, ela tá doente, sabe? E aí a família, em vez de ajudar, fala: você não pode fazer isso com seu bebê. Então vai virando uma bola de neve que é muito difícil de sair disso. Sim. Mas passou de 20 dias, a mulher não melhorou. Ela tá começando a ter rejeição ao bebê, tá começando a não se sentir capaz de dar conta do cuidado desse bebê. Ela precisa ser avaliada por um profissional o mais rápido possível, porque tem tratamento e não precisa ficar sofrendo dessa forma. Que bacana. E só para a gente finalizar, o que você pode deixar de dicas, né, para melhorar a saúde mental durante a gestação e também dica de melhorar o serviço de que recebe essa mulher, né, o serviço da atenção básica, que, como eu falei, é a porta de entrada de toda a saúde de qualquer município. É a primeira porta Sim. de entrada. Então, são duas dicas. O que pode melhorar para a questão da gestante, né, durante a gestação, e o que pode melhorar nos serviços. Uhum. Eu vou começar pela melhoria no serviço, porque melhorando o serviço a gente melhora para paciente. Na melhoria do serviço, eu acredito que a gente precisa investir muito em grupos de apoio à gestante. E muitas unidades básicas de saúde a gente tem psicólogos, terapeuta ocupacional, enfim, nutricionista, que são profissionais que podem se unir junto com o enfermeiro e com o médico e montar grupos para essas gestantes. Isso já tem estudos comprovando o quanto é valoroso e o quanto melhora a saúde mental. E aí, a dica que eu dou para essa gestante é: busque entrar nesses grupos. Procure aonde existem esses grupos, porque quando você tem contato com outras mulheres que estão passando pelo mesmo que você se sente acolhida e você percebe que você não está sozinha no mundo e que a gestação é difícil sim para a maioria das mulheres, que a maioria das mulheres sente dor, sente insegurança e sente insônia. E quando você escuta uma outra mulher, você se sente próxima, sabe? Você fala: ai, poxa, tem alguém para compartilhar e que não vai me julgar. Então, mulheres gestantes, busquem acesso a esses grupos. Eles existem tanto no SUS quanto em alguns serviços da rede privada. Outra coisa que eu recomendo é: tenha perto de você pessoas que te fazem bem. Você não precisa ficar aceitando palpiteiros de plantão. Você não precisa ficar Verdade. sendo simpática o tempo Evita, né? todo. Se for aquela que é muito da É, família, evita. Ah, hoje eu não vou, não, tô evita. indisposta. Aí usa a gravidez. Nossa, tô com uma disposição enorme, não vou conseguir ir. Pois é, você deu uma dica excelente, sabe? Você pode usar a Tô gestação a seu enjoada, não tô conseguindo favor. sentir cheiro de É. nada. Então, escolha as pessoas que você quer perto de você. Não precisa ficar aceitando todo mundo e às vezes pessoas que te fazem até mal, entendeu? Então, busque escolher as suas amizades. Tenha uma alimentação saudável, uma alimentação rica em nutrientes, vitamina. Isso modula muito a nossa função cerebral, inclusive ajuda no nosso humor. E por último, e não menos importante, faça atividade física. Atividade física é prescrição médica, tanto, lógico, a não ser que a gestante tenha alguma contraindicação, né? Não estou falando nesses casos. Mas não tendo contraindicação, faça uma caminhada, faça alguma atividade dentro da piscina, busque qualquer coisa, mas Uma caminhada mexa não o seu custa, não custa, corpo. não custa dinheiro, né? Não custa dinheiro e vai melhorar a saúde mental, vai preparar essa mulher para o trabalho de parto, só tem benefícios. E por fim, confie no seu corpo, confie na sua intuição. O nosso corpo é muito sábio, é muito inteligente, então confie no que seu coração está dizendo e não fique ouvindo os palpiteiros de plantão. E no primeiro sinal de dúvida em relação à sua saúde mental, será que eu estou bem? Será que eu não estou? Busque atendimento. Seja com o enfermeiro, seja com o médico, seja com o psicólogo, mas busque ajuda. Você não precisa passar por isso sozinho. Verdade. Doutora, obrigada, muito obrigada. Foi muito produtivo. Queria ficar falando muito mais tempo, mas o nosso tempo já acabou. Já estão me expulsando do estúdio. Sim, já extrapolamos o tempo. Eu Muito agradeço muito a obrigada. oportunidade. Que Eu você tenha um espero bom que. parto. Obrigada, obrigada. Depois eu volto para te contar como é que Ah, foi essa volta experiência. mesmo, volta Eu mesmo. espero que tenha sido produtivo e que, enfim, essa nossa conversa possa sensibilizar tantos profissionais, gestantes, parceiros, rede de apoio, da importância de ter um olhar sensível à saúde mental das Com gestantes. certeza vai sim. Obrigada, tenha um bom dia. Nada, um bom dia.
Tenham todos um bom dia, uma semana abençoada e fiquem todos com Deus. 8h41. Lance FM. Apoio Cultural. Delícia, restaurante Telemarmita, funcionando de segunda a sábado, das 11 às 14h30. Teleentregas 996197841 e 999937366. Rua 5, número 198, Setor Ferroviário. Delícia, restaurante Telemarmita. Há mais de 20 anos, a Rede Paranã vem oferecendo qualidade e compromisso com serviços completos para você e seu veículo. Combustível de qualidade, troca de óleo, conveniência, entre outros. Se você é apaixonado por benefícios, saiba que aqui é o seu lugar. Ao abastecer em um dos nossos postos, você acumula cashback e troca por prêmios e serviços em nossa rede. Experimente, abasteça e comprove. Rede Paranã, oferecendo tradição e qualidade para você ir mais longe. 98,1. É Lance FM. Goianão Pneus e Centro Automotivo Goiano. Fale com o compadre Igor ou Zé Rosa. O compadre Igor não perde negócio. Pneus 175-6513 ou 175-6514 a partir de R$240. Pneus Michelin, nacional, importado Remold. Pneus Aro 15 a partir de R$250. Fale com o compadre Igor e revise o seu veículo. Correia dentada, escapamento, super troca de óleo, freios, amortecedor, mecânica em geral e autopeças. 3631-3088 ou 99831-7045. Avenida Ferroviária E, número 40, próximo ao EG. Fale com o compadre Igor. O compadre Igor não perde negócio. Goianão Pneus e Centro Automotivo Goiano. A Drogaria Universal está com promoção em toda a linha de medicamentos genéricos e similares. Venha conferir. Avenida Posto Agropecuário, número 611, em frente ao estádio Diogão. Delivery 99987-0060 ou 3631-7486. Estamos no Instagram, @Drogaria Universal. Cuide de sua beleza e da sua saúde com quem mais entende. Dênia Silva, Estética em